Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós iremos esclarecer alguns aspectos importantes sobre o testamento por vídeo, que é também chamado de testamento audiovisual. Algumas pessoas têm me perguntado como funciona essa modalidade de testamento e se existe ou não segurança jurídica para se adotar atualmente esse tipo de testamento. Vamos juntos esclarecer essas dúvidas e descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto? O que é um testamento audiovisual? Quais são as formalidades para se fazer o vídeo? Será que essa gravação é mesmo segura? Vamos juntos, porque aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Antes de adentrar no nosso tema de hoje, eu gostaria de só recapitular com você alguns conceitos importantes sobre o Instituto do Testamento, para um melhor entendimento entre nós. O testamento, então, é uma declaração de vontade que é manifestada por alguém com capacidade jurídica, ou seja, maior de idade e capaz civilmente, com a finalidade de quê? De gerar efeitos sobre o seu patrimônio após a sua morte. Por isso, nós dizemos que o testamento é um ato jurídico de última vontade, já que os seus efeitos terão, então, repercussão após o seu falecimento. O nosso Código Civil, em seus artigos 1862 e seguintes, estipula, então, 3 modalidades diferentes de testamento. Primeiro tipo, o testamento chamado público, que é aquele em que o testador se dirige a um cartório de notas e declara perante o tabelião ou o notário, com fé pública, a sua livre vontade, juntamente com a presença de 2 testemunhas que acompanham então essa declaração, a confecção do ato e a leitura. O segundo tipo de testamento é o chamado testamento particular, que é feito então pelo próprio testador através de uma declaração manuscrita, ou seja, de próprio punho, ou no formato mecânico, que é a datilografia ou a digitação, sendo que em ambos os casos ele deve ser ao final assinado pelo declarante, que é o testador, juntamente com 3 testemunhas que atestam a sua leitura e a declaração de vontade. E o terceiro e último tipo de testamento é o chamado testamento cerrado, que tem esse nome porque ele é feito de maneira particular, mas depois ele é levado ao cartório para que o tabelião ou notário confirme então aquela declaração de vontade, na presença de 2 testemunhas. E após a leitura desse testamento, ele é lacrado e guardado no cartório, para o momento da sua abertura no futuro, após o falecimento e quando então ele vai ser revelado todo o seu conteúdo. Por isso ele é chamado cerrado, fechado. Bom, esses são os 3 tipos permitidos e típicos previstos na nossa legislação. Não existe então, de maneira expressa, prevista no Código Civil, o chamado testamento audiovisual ou testamento por vídeo. Mas existe um projeto de lei, que é o número 3.799, de 2019, que está em tramitação, de autoria da senadora Soraya Tronic, que tramita no Congresso e pretende, então, fazer a introdução desse tipo de testamento no nosso direito. Como? Fazendo a alteração do Código Civil. O testamento de vídeo, então, nada mais é do que uma modalidade do testamento particular, no qual o meio externo que é utilizado é um recurso audiovisual gravável. Em vez de se utilizar o formato tradicional que está previsto então na lei, que é o meio manuscrito, papel e caneta, próprio punho, ou o meio digitado ou datilografiado, meio mecânico, você utiliza então o vídeo, que é uma imagem e um som e que pode ser gravado por qualquer ferramenta, câmera, telefone, aplicativo, sites, com o objetivo de quê? De no futuro que ele possa ser reproduzido e validado na justiça como um ato de última vontade, ou seja, um testamento.
Então, a única diferença que existe hoje é o meio, o formato externo que é utilizado para se fazer esse testamento, que é considerado um testamento particular. Inclusive, nós já podemos observar a evolução do entendimento e da compreensão sobre esse tipo de testamento através das decisões dos nossos tribunais aqui no país, em que decisões mais recentes admitiram e validaram esse formato de testamento, uma vez que a vontade livre do testador foi realmente demonstrada pelo recurso audiovisual, apesar de ser um meio de externalização da vontade que ainda não está previsto em lei, ou seja, um meio atípico. Mas, como essas questões são todas ainda controversas no direito, eu gostaria de te orientar que é preciso ainda tomar cuidado. Caso você ou algum familiar seu esteja pensando em utilizar o testamento audiovisual para a confecção do seu testamento particular, eu sugiro que você procure um profissional especializado para te orientar sobre quais as formalidades que você deve seguir, com base no artigo 1876 do Código Civil. E, se possível, também deixe uma declaração por escrito contendo as mesmas formalidades do audiovisual para que fique registrada a sua manifestação de vontade também pelo meio típico previsto em lei. Ou um meio feito por próprio punho, ou um meio mecânico, que seria a digitação ou a datilografia. Sempre para manifestar e respaldar a sua declaração. Tudo bem? Alguma dúvida? Então deixe já a sua curtida aqui no vídeo e compartilhe também o vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal de educação jurídica a chegar a mais pessoas, a ir mais longe. Até o próximo vídeo. Tchau!